Muito bem-vindo, caro ouvinte. Obrigado pela sua participação aqui comigo, Marcelo, falando com você com mais este programa. E acredito que, diante de toda a nossa repercussão aqui dos assuntos abordados em nosso canal, eu acredito que tivemos aí um hiato para que eu pudesse estar mergulhando em outras atividades também, assim como trazer algumas ideias que possam, então, dar repercussão àquilo que venho aqui abordando alguns temas focados sobre tecnologia. E aproveitando esta nossa ação, esse nosso desejo de estar criando novas possibilidades, acreditando que, diante das nossas discussões, é válido saber que a tecnologia está aí para nos ajudar. Embora muito daquilo que nós já sabemos, discutimos, e também diante de todas as ideias que vêm abordando em todo o universo da internet, por assim dizer, né? Nas redes sociais, em vários especialistas falando, enfim, tudo nos faz crer que estamos diante das inovações, das revoluções perante o que a tecnologia está nos oferecendo, principalmente sobre a inteligência artificial. Por isso, quero neste episódio focar em um tema que está diante das nossas realidades, ou seja, falando sobre ética, né? Ética que está por trás dos modelos de inteligência artificial. O que isso pode, então, repercutir na privacidade, propriedade intelectual e o futuro da tecnologia em si. Mas, no episódio de hoje, vamos mergulhar, então, no mundo dos modelos da inteligência artificial, explorando, assim, brevemente, claro, como são treinados, os dados que utilizam e as questões éticas que surgem ao usar conjuntos de dados extraídos da internet. Vamos aqui apresentar bem sucintamente, né, alguns dados que possam, então, ser discutidos, como os dados pessoais, obras autorais, e que possam, então, nos dar esta relevante argumentação, o que está tornando parte integrante destes modelos de inteligência artificial, muitas vezes sem o consentimento dos indivíduos, né? De você, eu e você, usuário. Além disso, vamos aqui refletir brevemente também sobre o impacto destas práticas na privacidade, na propriedade intelectual e no futuro da tecnologia. Mas vamos lá. Quero aqui também reforçar que estou nos canais, não só aqui na rede Spotify, Apple Podcast, Amazon, mas também no YouTube, que será lançado também essa nossa discussão no meu canal do YouTube. Bom, vamos às nossas discussões. Bom, o que eu posso dizer aqui sobre os modelos de inteligência artificial? Vamos focar sobre texto e imagem. Os modelos de inteligência artificial de texto e imagens são sistemas computacionais que, né, utilizam algoritmos do aprendizado da máquina para compreender e gerar conteúdo textual e visual de forma autônoma. Então, estes modelos são treinados com grandes conjuntos de dados que contêm exemplos de tipo de informação que se deseja que eles processem ou produzam. Mas, na realidade, no caso dos modelos de inteligência artificial de texto, de imagem também, eles podem ser treinados para tarefas como tradução automática, geração de texto natural, resumo de documentos, entre outras. Já os modelos de IA de imagem são treinados para reconhecer objetos, realizar segmentação semântica, gerar descrições de imagens, enfim, entre outras tarefas relacionadas ao processamento de dados visuais. Pois bem, toda esta ação da máquina, do computador, aliás, associado à internet, isto nos permite aqui validar também como estes modelos são treinados e os conjuntos de dados que utilizam. Pense bem, né? Os modelos de inteligência artificial de texto e imagem são treinados utilizando conjuntos de dados volumosos, né? Grandiosos e diversificados. Estes conjuntos de dados são essenciais para o aprendizado dos modelos, pois fornecem exemplos que permitem que os algoritmos de aprendizado de máquina identifiquem, então, os padrões e façam as previsões previstas.
Mas neste sentido, né, durante este treinamento, né, os modelos são expostos e estes conjuntos de dados repetidamente, ajustando seus parâmetros internos com base nos exemplos fornecidos. Portanto, né, caro ouvinte, você pode ter assim, uma imagem complexa de tudo isso que nós podemos perceber. Mas todo engenheiro de software, engenheiro de inteligência artificial, enfim, com esse tempo, né, os modelos, né, aprendem a reconhecer padrões complexos nos dados e a realizar, então, tarefas específicas, né, comandados com precisão, como identificação de objetos e imagens ou geração de texto coerente. E aí nós nos perguntamos, né, com esta margem, né, de acesso, né, sem que seja impedido do usuário estar diante da máquina e perguntar para a máquina que possa também gerar aquilo que ele possa oferecer de ideia, a máquina, logicamente, o computador vai lhe dar a resposta. Mas para isso, é importante aqui também perceber algumas questões éticas relacionadas à coleta de dados pessoais e obras autorais. Toda esta complexidade, a coleta de dados pessoais e obras autorais para treinar modelos de inteligência artificial de texto e imagem, levanta várias questões éticas importantes que precisam ser consideradas. Aqui, brevemente contextualizando, as questões éticas relacionadas à coleta de dados pessoais e obras autorais, né, para treinar modelos de inteligência artificial são complexas e exigem uma abordagem cuidadosa e muito ponderada. Acerca disso, é essencial, então, priorizar a privacidade, a segurança e também a justiça ao lidar com os dados sensíveis e garantir que a tecnologia de inteligência artificial seja utilizada para o bem comum, respeitando, então, os direitos e os valores dos indivíduos envolvidos. Esta questão é uma questão muito séria, porque tudo que é acesso à internet por inteligência artificial que você promove e também o usuário tem essa facilidade ao acesso, é preciso, então, respeitar aquilo que é de direito autoral daquele que está produzindo o seu conteúdo. Por exemplo, aqui neste podcast, ao qual nós falamos, tudo aquilo que você está ouvindo, também o produtor de conteúdo, que no caso sou eu, cria então esta facilidade para você então entender e compreender quais são os requisitos de uma produção autoral. E isto é válido cada vez mais, principalmente naquilo que é direcionado ao texto e imagem, que é muito mais cuidadosa nessa parte do conhecimento humano e que está aliado ao processo da tecnologia como suporte. Mas o impacto na privacidade, na segurança dos dados individuais, isso é importante aqui também refletir, porque, caro ouvinte, a coleta e o uso de dados e obras autorais para treinar modelos de inteligência artificial tem um impacto significativo na privacidade e segurança dos usuários. Vamos pensar aqui bem brevemente que, em relação à privacidade, a coleta de dados pessoais, como informação de identificação, preferências de compra, o histórico de navegação, levanta preocupações sobre a privacidade dos usuários. Os usuários podem, então, estar cientes de como seus dados estão sendo coletados, armazenados e utilizados, né? O que pode violar sua privacidade e autonomia. Nesse sentido, então, ouvinte, é bom prestar atenção em que nível está o seu acesso e aqueles dados que você, então, oferece para aquele site, aquele aplicativo, enfim, tudo isso é uma forma de compreender que a coleta dos dados para treinar modelos de inteligência artificial pode ter sérias implicações para a privacidade e segurança dos usuários. É essencial, então, abordar estas preocupações de forma proativa, implementando, então, medidas de proteção de dados e garantindo que os direitos e interesses dos usuários sejam, então, protegidos em todas as etapas do processo de coleta e uso de dados. Por fim, eu quero aqui, então, deixar bem
assinalado é que, a partir de uma reflexão, né, ou reflexões sobre o futuro da tecnologia e a necessidade até mesmo de uma regulamentação, o futuro de tudo isso, né, o futuro da tecnologia promete avanços incríveis. As transformações profundas em nossa sociedade, o acesso facilitado, mas também traz consigo desafios significativos que exigem uma cuidadosa reflexão sobre a necessidade de uma certa regulamentação, por assim dizer, como já vem discutido em vários setores políticos, em vários setores empresariais, enfim, tudo isso é uma forma de entender que, a princípio, é necessário também nós prestarmos atenção em alguns pontos. O primeiro deles, né, eu acho que abraça tudo aquilo que nós entendemos com muitos mais temas e associações. Nesse podcast não dá para a gente também falar e abordar tudo o que é recorrente à tecnologia. O ponto que eu quero deixar claro é que a colaboração global. Dada a natureza global da tecnologia e seus impactos, a regulamentação eficaz, né, requer colaboração e cooperação entre governos, empresas, academias, sociedade civil, em níveis nacional e também internacional. Isso envolve a criação de padrões e diretrizes comuns, o compartilhamento de melhores práticas e a coordenação de esforços para abordar desafios. Mas aqui eu quero deixar muito bem claro que não é cerceando, censurando tudo aquilo que possa então repercutir dentro de uma reflexão ponderada sobre a tecnologia e o seu uso. O que eu quero defender aqui é a forma de como seus dados devem ser protegidos. E o futuro da tecnologia é promissor, sem dúvida, mas também apresenta desafios significativos que exigem uma abordagem cuidadosa e equilibrada por meio de tudo aquilo que nós entendemos como que é crucial para garantir que a tecnologia seja desenvolvida e utilizada de forma ética, ponderada, responsável e em benefício de toda a humanidade, de todo usuário, você, eu e todos aqueles que globalmente utilizam esse serviço, né, que na verdade está a nosso dispor. Resumindo e também chegando a uma conclusão, a qual eu quero deixar como proposta de reflexão. À medida que avançamos na era da inteligência artificial, é importante, é essencial abordar as implicações éticas de como os modelos de inteligência artificial são treinados e utilizados. Devemos buscar um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção dos direitos individuais, garantindo, então, que os avanços na tecnologia, os avanços na inteligência artificial sejam, então, conduzidos de maneira ética e responsável, reforçando mais uma vez. Ouvinte, caríssimo, eu quero aqui, na verdade, trazer esta reflexão justamente para que possamos nos orientar para o bom uso daquilo que nós temos em nossas mãos como propostas de averiguação de acesso. Por exemplo, nós utilizamos o ChatGPT, nós utilizamos também todas as outras definições de inteligência artificial para a produção, o Gemini, o Copilot, enfim, tudo aquilo que nós entendemos como performance do usuário dentro das nossas perspectivas de usabilidade e de aplicabilidade do conceito tecnológico em nossas vidas. Por isso, a nossa reflexão aqui, ela permite nós apenas sinalizar alguns pontos que possam, então, nos oferecer este esclarecimento. Obrigado pela sua participação aqui comigo até o final deste nosso programa, nossa discussão. Acredito que algumas ideias já estão também estabelecidas. Adianto também que você pode criar outras referências, ou melhor, ter outras referências que possam te ajudar a refletir melhor sobre o assunto. Aproveito também que você possa, então, acessar os meus canais, né, de produção de conteúdo aqui no Spotify, aqui também na Apple Podcast, em todos os canais de podcast e produção, e também no YouTube, que nós compartilharemos este conteúdo por lá. Obrigado pela sua participação mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.